Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler alguns versículos salteados, mas estão todos eles no capítulo 1 de João, ok? Capítulo 1, versículo 6, está dizendo assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. O 8 está dizendo assim: ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Versículo 15, João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Versículo 19 e o 20 está dizendo assim, nós terminamos assim a leitura, você pode continuar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos citar alguns textos depois, e diz assim: mas este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, e confessou. O que ele confessou? Eu não sou o Cristo. Amém, meus amados e minhas amadas? Esta é a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite. Deus tocou em meu coração. Eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, e o Senhor me deu esta palavra para nós meditarmos aqui em alguns minutos, para a nossa edificação, o nosso enlevo espiritual. E eu falava com Deus: Senhor, me fala pela Tua palavra, e me dar um exemplo na Tua palavra, pelo qual nós possamos tê-lo e empregá-lo na nossa vida. E o Senhor me trouxe justamente a este personagem bíblico, personagem muito importante. Sabe por que João o Batista é um personagem importante? Porque ele marca o início de algo importante, de algo enriquecedor para a vida dos israelitas. Você tem que lembrar juntamente comigo, eu sei que você já ouviu, mas precisamos lembrar mais uma vez, que antes de João e antes de Jesus vir, o povo de Israel estava passando por um período chamado 400 anos de silêncio profético. Entre as profecias, os profetas e algo que estava acontecendo com o povo de Israel, registrado pelos profetas, que podemos chamá-los de profetas menores por causa do conteúdo pequeno dos seus livros proféticos, que são estes profetas que vai até Malaquias, depois dos profetas chamados de profetas grandes por causa da grandeza dos capítulos do escrito da revelação profética que eles escrevem. O povo de Israel cai em um período chamado período interbíblico, período em que divide os acontecimentos proféticos e históricos do Antigo Testamento e silencia para começar uma nova etapa, que são os períodos, ou que é o período chamado o Novo Testamento, a época pelo qual inaugurou com a vinda do Messias. Mas antes de acontecer isso, não existia profecia mais sobre a face da terra. Deus não levantou mais nenhum profeta. E agora, pela misericórdia do Senhor, no seu tempo, na sua hora, no seu propósito, Deus levanta um pequeno homem, podemos chamá-lo assim. Deus levanta uma pessoa que pelo qual nasce, sendo filho de Isabel, primo de Jesus, e este, quando levanta, e no momento certo que Deus toca no seu coração, o leva para o meio do deserto. É algo até estranho, não é? Deus levantar alguém e enviar para onde não existe ninguém. Deus o leva para o deserto e ali ele começa a clamar, para se cumprir o que o profeta Isaías falou. O que o profeta Isaías profetizou, e até citado pela boca aqui no capítulo 1 do profeta chamado João Batista: vós que clama no deserto,
endireitai ou preparai o caminho de quem? O caminho do Senhor. E ali ele começa a clamar. Mas no meio do deserto você vai perceber que Deus começa a trazer pessoas por causa do propósito de Deus para ouvi-lo. E as pessoas estão vindo, encontrando com ele. Daqui a pouco ele já chega na beirada do Rio Jordão. E o que ele faz? Quando as pessoas ouvem a palavra que ele está pregando e se arrependem, elas começam a passar por um momento também muito importante que nós passamos e que eles passaram no período de João, que era o período do batismo, para confirmar algo que Deus estava fazendo na vida de cada um deles que ouvia a palavra do reino vindo pelo profeta chamado João Batista. E ele vai pregando. A palavra de João, vocês sabem muito bem que não é uma palavra muito fácil de ser escutada, que é uma palavra muito exortativa. Ele chama as pessoas de raça de víboras. E se você pegar a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 3, que nós não vamos ler agora porque nós não temos tempo, né? Se formos minuciar e ficar lendo todos os textos, você vai perceber que vão chegar as multidões, que vão chegar os soldados, que vão chegar os líderes religiosos, e eles, arrependidos, vão começar a perguntar a João o que eles devem fazer. E o que João, pela mensagem que ele está pregando, fala com eles que eles devem fazer é, 2 pontos, que eles devem se arrepender. Pelo fato de se arrependerem, eles devem mudar as suas atitudes. E ele fala, um exemplo, com soldados que se convertiam e eram batizados por eles, perguntavam: João, o que nós vamos fazer? Vocês têm que deixar de ser duro com o povo. Chegavam os líderes religiosos, que eram os fariseus, os líderes, e perguntavam: o que nós devemos fazer? Vocês precisam de deixar de levar a risco da lei e tentar empregar na vida das pessoas, porque não é desta maneira que o reino de Deus deve ser pregado e vivido. Ele começa a levar as pessoas a entenderem o propósito do Senhor. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, que aqui mesmo declara que ele veio anunciando a luz. Foi um dos textos que eu li dos versículos, mas ele próprio declarou que não era a luz. Ele teve uma função muito importante, e é isso que Deus fez me entender o que João era e o que nós devemos ser por intermédio da vida e da mensagem e do propósito de João. Nós devemos ser como João, pessoas que apontam, pessoas que falam, pessoas que mostram o caminho para apontar algo importante que ele fazia. Se você perceber pela palavra de Deus, aqui fala que ele anunciava a luz, ele não era a luz, mas a luz que ele anunciava, versículo 9, era a luz verdadeira que iluminava todos os homens que estavam vindo ao mundo. E quando chegaram diante de João, diante da palavra que ele pregava, eles perguntaram para ele, porque viram o destaque, a maneira que ele pregava, a maneira que ele portava. É fato nós também relembrarmos que a palavra do Senhor vai nos mostrar lá em Mateus, capítulo de número 3, quem João era. Lá estava dizendo que ele veio, surgiu no deserto da Judeia pregando, e ele começou a pregar uma mensagem completamente diferente que a mensagem que os líderes pregavam, mas ele também se apresentou fisicamente de uma maneira completamente diferente da maneira que os líderes apresentavam. Em certas horas, irmãos, as pessoas vão nos achar pela maneira que nós fazemos a obra de Deus como loucos. As pessoas vão olhar para nós pelo fato de talvez você meio-dia estar evangelizando, no fato de você talvez estar na casa do Senhor de madrugada orando, 9 horas da noite orando, eles vão achar que você é louco. Mas a palavra do Senhor nos fala que aprouve o Senhor nos salvar pela loucura da pregação do evangelho, pela loucura das coisas que parecem para o homem natural, carnal, que são loucuras, mas diz a palavra do Senhor que as coisas que parecem loucura é o poder de Deus aperfeiçoando na nossa vida, é o poder de Deus agindo na nossa vida. Quem olhava para João, estava vendo ele vestido de pelo de animal, um cinto apertando a sua cintura, uma sandália no pé, comendo gafanhoto, comendo mel silvestre, que poderia ser mel, ou também uma árvore que parece que tinha o nome de mel, não é?
não sei o que era de verdade, mas lá fala mel silvestre e gafanhoto, vivendo e apresentando-se de uma maneira diferente. Mas uma coisa a João ia completamente, não só a maneira de vestir, mas a maneira dele pregar, que ele fazia, que é o propósito que a igreja precisa de entender por esses últimos dias, que nós precisamos nos levantar, porque é hora também de apontar. Não é apontar o defeito, não é apontar as coisas erradas, não é apontar quem fez o errado, quem está fazendo certo, não é esse tipo de apontar que eu estou falando, não é tentar mostrar para as pessoas que um está errado, danificando o resto, ou acabando com a alegria do resto. Não é esse apontar, é hora de nós apontarmos quem João estava apontando para poder trazer alegria ao povo de Israel. E a palavra de Deus aqui nos fala que perguntaram para ele: você que está vendo, quem realmente você é? E começaram a dizer: você está parecendo que é um dos profetas. Você é? Não, não sou um dos profetas. Você está parecendo que é Elias. Você é Elias? Não sou também Elias. Você está parecendo que veio fazer alguma coisa, está identificando com alguém. Ele falou: eu estou identificando com alguém. Eu não sou nenhum dos profetas antigos, eu não sou tampouco Elias, eu não sou tampouco Messias, mas eu sou aquele que Deus agora inaugura uma nova época, e a época de apontar, porque eu sou a voz que clama do deserto, eu sou aquele que está endireitando o caminho, e quando aquele que vai passar pelo caminho direito vier, ele vai encontrar o caminho endireitado. E interessante que a palavra do Senhor nos mostra que João apontava primeiro para quem era o verdadeiro Messias. Ele estava aprontando para as maravilhas e para as coisas que ele viria para fazer, que era o verdadeiro Messias, que é Jesus. Interessante que aqui na frente, se você prestar atenção, ele vai declarar, versículo 27, este que vai vir, ele diz no versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vocês não conheceis. Ele já está apontando para ele, ele está deixando o enigma, para que daqui a pouquinho, quando ele surgir, quando Jesus surgisse, realmente eles pudessem dizer, realmente aquilo que ele está apontando, aquilo que ele está fazendo é verdadeiramente o alvo. Jesus é o Messias, é o Cristo, é o alvo. E ele diz mais ainda: este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. No outro texto lá do evangelho, de outro evangelho fala, e ele complementa, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar toda a eira. Ou seja, quando o Messias, que era o objetivo dele apontar, dele mostrar, viesse, realmente, quando Jesus viesse, Jesus viria para poder mostrar o contraste entre aquele que está aqui embaixo, que eu li com vocês, a lei e a verdadeira graça e o verdadeiro projeto de Deus, mas Jesus viria para poder mudar aquilo que o homem estava vivendo. Qual que era? Estava vivendo debaixo do jugo do pecado, viria para limpar com a sua pá, viria para tirar tudo aquilo que estava danificado na vida do homem e demonstrar a sua plenitude, cheio de graça, cheio de amor e cheio de poder celestial. João então disse: olha, eu não tenho condição de desatar as correias das suas alparcas, mas eu estou aqui para apontar quem verdadeiramente ele é. Olha o versículo 29, que coisa interessante e maravilhosa. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, olha ele apontando: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, ou seja, que é primeiro do que eu, porque era primeiro do que eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. E aí João testificou, 32, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. E o 34, eu vi e testifico que este é o Filho
de Deus, aleluia. João veio para apontar quem era Jesus. João veio para pregar o arrependimento, para preparar e apontar o favor da graça. Onde está aí os pastores? Lucas 3, 2 e 3. Olha aqui que Lucas 3, 2 e 3 fala da mensagem de João. Lucas 3, 2 e 3 fala assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele por toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Então ele veio pregando arrependimento, e quando se manifestou Jesus, que é a graça, veio para perdoar, veio para limpar, veio para mudar a vida do homem. Porque, irmãos, quando nós nos colocamos em último lugar, por que nós devemos nos levantar para apontar? Porque nós somos chamados para este propósito. João foi chamado por propósito. Qual é o propósito? Preparar o caminho, limpar, organizar o caminho, batizar as pessoas, para que elas pudessem ser mostradas o verdadeiro significado e sentido da graça que estava e veio sobre a vida de Jesus. E agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos posicionar no chamado também, que Deus nos chamou. Deus chamou cada um de nós para apontar o quê? Apontar para Jesus, mostrar quem é Jesus, mostrar a grandeza de Jesus, mostrar a graça por intermédio de Jesus. Nós estamos aqui nesta terra, não é para apontar defeito, mas para apontar aquele que pode consertar o defeito, aquele que pode mudar a vida do homem, aquele que pode transformar a vida do homem. Vamos apontar as pessoas para Jesus, mostrar quem é Jesus, porque quando nós mostramos para as pessoas quem é Jesus, a luz que é Jesus manifesta nas trevas, e Deus consuma a boa obra, não só na nossa vida, que somos chamados para preparar o caminho, mas na vida daquele que está vivendo em trevas. Quantos que pode adorar glorificando ao nome de Jesus? 2 textos e eu encerro com a minha palavra nesta noite. 1 de Pedro, é um texto que eu amo, mas eu gostaria de abri-lo e recitá-lo de uma maneira que está literalmente no texto, que fala que nós somos com este objetivo chamados. 1 de Pedro, aleluia, capítulo de número 2, o versículo que eu queria ler, o 9, vós sois, olha o chamado nosso, olha a função nossa, para nós podermos apontar, é hora de apontar para Jesus. Sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para quê? Vamos pegar estes qualitativos para nós. Olha que coisa linda. Vocês são geração eleita, vocês são sacerdotes reais, vocês são nação santa, o povo que Deus adquiriu. Mas não é só para nós nos gabarmos disso, para nós termos isso como algo bom para nós. Oh, eu sou sacerdote, oh, eu sou filho de Deus. Amém! Mas como filho de Deus, como nação santa, como povo adquirido, como povo eleito, para que Deus te chamou para você ter esta função, esta qualidade, essa herança? Para que você, escute bem, escute aí, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso de usar o meu dedo, usar a minha boca, a minha inteligência, a minha sabedoria, a capacidade que Deus me deu para apontar para a pessoa que não conhece quem é Jesus. Aleluia! Foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para eu mostrar quem é Jesus. E Jesus é maravilhoso demais, irmãos. Jesus é grandioso demais para anunciar quem é Jesus. Olha um outro texto que muito é pregado também na igreja, que eu quero ler como segundo e último texto para nós, que se encontra em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Jesus disse assim para eles. Jesus disse para todos aqueles que eram seus discípulos, sabe o que ele falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a quem? A toda criatura, apontar quem é Jesus. É hora de nós apontarmos quem é Ele. Quem crer e for batizado, olha, irmãos, que papel importante nosso.
Olha que anunciação tão importante que as pessoas precisam de continuar ouvindo sobre ele e sobre ela, a mensagem da cruz. Precisamos de continuar apontando para Jesus, exercendo a nossa função, o nosso anunciar, o nosso chamado. Olha que coisa importante, quem crer e for batizado vai ser o quê? Salvo. Para crer tem que ouvir, tem que ou não tem que ouvir? Como crerão? Está lá em Romanos. Como crerão se não foram enviados? Como crerão se de nada ouviram sobre o Evangelho? Mas lá fala, conformosos são os pés daqueles que anunciam, daqueles que levam coisas maravilhosas. Vocês são anunciadores que apontam para Jesus. Por isso hoje, entenda que é importante a função nossa. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já vai ser o quê? Condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Meu nome, em meu nome. Olha aí para quem aponta, para quem segue, para quem anuncia. Em meu nome vão expulsar os demônios. Em meu nome vão falar em novas línguas. Em meu nome vão pegar nas serpentes. Em meu nome eles vão beber alguma coisa mortífera sem saber que é, e não lhes fará dano algum. E vão impor a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Olha que privilégio que Jesus dá para aquele que exerce o seu chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você, não se ache como uma pessoa incapacitada, como uma pessoa que Deus não tem nada para você. Tem! Deus tem algo para você, talvez não tenha um chamado para ser uma missionária, para ser uma líder de alguma coisa, não, mas Deus tem um chamado para você, anunciar para o teu marido, para o teu filho, para a tua filha, para o teu patrão, para o teu colega de trabalho, para alguém que passar na rua desconhecido, anunciar e apontar. Ele é o Cordeiro que tirou o meu pecado e pode tirar o seu também, te libertar, te lavar. Você vai ser batizado, vai reconhecer que Jesus é o Senhor, vai ser limpo por dentro, limpo por fora e vai herdar a vida eterna, aleluia, e morar num lugar maravilhoso. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Deus tem um chamado para nós. Deus marcou uma nova etapa em Israel quando levantou João Batista. Mas, irmãos, ter o chamado também é pensar e é entender que nós podemos também passar por momentos dificultosos. Capítulo 14 de Mateus mostra o ponto mais cruel da vida de João Batista, que não durou muito o ministério de João. Diz a palavra que João, diante do tetrarca Herodes, ele pregou uma mensagem dura, porque Herodes estava adulterando com a esposa do seu irmão. Em um determinado dia, no aniversário de Herodes, quando João já havia sido preso por pregar e falar a verdade. Irmãos, falar a verdade não é fácil, mas a verdade tem que ser dita. Jesus é que salva, que cura, que liberta. Amém. E que tem vida eterna. Amém? Amém? Pecado é pecado, céu é céu, inferno é inferno. Vida cristã tem que ser santificada, vivida, exercida. Amor tem que ser... Enfim, a verdade contida na Bíblia precisamos pregar. Agora imagina, João pregando uma mensagem tão dura, chamando as pessoas de raça de víboras, para elas se arrependerem. Falou contra a atitude de Herodes, foi preso por pregar a verdade, e diz que quando chegou no aniversário dele, lá no capítulo 14, de Herodes, a filha da mulher de seu irmão, a mulher era Herodias e tinha filha, quando Herodes havia se embriagado, chegou perante ele, pediu, ele fazendo gracinha, o que você quer que eu faça? Eu faço qualquer coisa por você. Eu quero a cabeça de João Batista. Lá vai o profeta sofrer, porque pregou a verdade. Preso, decapitado, e agora a sua cabeça está em cima de uma bandeja de prata. Foi morto, Marte, por pregar a verdade, por falar a verdade. Mas nem por isso, irmãos, desmereceu a postura da verdade, que está contida na Bíblia. O que ele fez, o que ele pregou. E por causa da obra e do chamado de João Batista, e dele apontar, dele entender que era hora de apontar para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus veio, João saiu de cena, foi preciso ele sair de cena para que o Cordeiro viesse. E nós temos essa obra maravilhosa, desde o nascedor de Jesus até hoje, 2018,
Quantas milhares e milhões de pessoas já se entregaram para Jesus na face da terra. Mas por quê? Preste atenção. Antes de vir o Cristo, o Messias, teve alguém que se levantou com coragem, com intrepidez do Espírito, para apontar quem é verdadeiramente o Cordeiro de Deus. Amém. Preste atenção numa coisa. A sua função é muito importante. Porque por causa de você e de mim, Deus está esperando nós tomarmos uma atitude para nós podermos mostrar para alguém e apontar quem é o Cordeiro de Deus para a vida daquela pessoa. Aquela pessoa está esperando por mim e por você. A nossa função está aí. Mas cabe a nós nos colocarmos para exercer esta função. Quem entendeu essa mensagem nesta noite, no nome de Jesus? Eu queria que você curvasse a cabeça antes de nós voltarmos para a oração. E você imaginasse se João Batista não viesse. Já parou para pensar se ele não viesse? Teria tido muita dificuldade para o Messias vir. Teria ou não teria, irmão? Teria. Mas foi preciso cumprir a Bíblia. Vai passar, o que fala na palavra? Jesus mesmo diz, vão passar céus, vão passar terra, mas as minhas palavras jamais vão passar, todas elas vão se cumprir. Quem tirar um tio ou um J da minha palavra vai ser culpado. Então tudo que está escrito aqui, que estava escrito nos profetas, que deveria se cumprir, já se cumpriu. Que não se cumpriu, escuta isso, ainda vão se cumprir, porque são textos escatológicos ou futuristas, coisas que vão se cumprir no futuro. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, amados e amadas, tudo que está aqui, se não se cumpriu, vai se cumprir, porque a palavra de Deus não muda, não passa, vão passar céus e terra, ela vai se cumprir. E eu louvo a Deus que foi preciso a profecia lá de Isaías falando, olha, o nosso Deus vai levantar um que vai endireitar, vai vir do deserto, clamando, bradando, e vai endireitar o caminho, porque quando ele endireitar o caminho, Israel entendeu o caminho verdadeiro, o caminho da salvação verdadeira, o Messias vai passar pelo caminho, e todo aquele que olhar para ele, vai ver a verdadeira luz. Foi preciso ele apontar e endireitar o caminho. Deus está contando com vocês, Deus está contando com esta igreja, para endireitar o caminho aqui, para o Messias passar em Milford e salvar muitas almas, para louvor da glória do Senhor. Mas precisa Deus levantar profetas, homens e mulheres de coragem nessa cidade, que não só pensa em dólar, que não só pensa em trabalho, que não só pensa em si próprio, na sua própria família, na sua próprio bem-estar, mas que se preocupe com milhares de pessoas, com pessoas que estão morrendo agora, aqui dentro dessa cidade, indo para o inferno. Que estão morrendo no estado de Massachusetts, indo para o inferno agora. Que estão morrendo nos Estados Unidos da América, que são 51 estados, indo para o inferno agora. Talvez amanhã você vai passar por alguém que você deveria apontar quem é o Cordeiro de Deus. E se você não tomar uma postura hoje, você vai negligenciar o teu chamado e vai calar a tua boca e não vai endireitar o caminho para essa pessoa. Que isso não aconteça conosco, irmãos. É hora de nós nos prepararmos. Vocês lembram da mensagem da semana passada, quem esteve aqui? O que eu preguei semana passada? Ele virá e não tardará. Essa é a mensagem. Ele vai vir. Se vai vir essa noite eu não sei, mas Jesus está voltando para muita gente. Está voltando para muita gente que está morrendo, que está partindo dessa vida. E o voltar de Jesus para essas pessoas pode ser 2 pontos, 2 circunstâncias. Jesus vai voltar para ela, ou ela vai para o céu com ele, por aceitá-lo como Salvador, ou ela não vai para o céu com ele, porque não aceitou como Salvador, mas vai para um outro lugar, que é um lugar muito terrível, chamado Lago de Fogo e Enxofre, que até o inferno vai ser jogado nele, e eternamente a pessoa vai ficar sofrendo naquele lugar. Para que isso não aconteça com a vida de pessoas que ainda não morreram, que Jesus não voltou para elas, ele não veio no arrebatamento, mas que não voltou através da morte, é hora de nós, eu me coloco também, amém? Eu me coloco também, porque essa mensagem, primeiro, é para quem está trazendo. Eu me coloco nesta noite como alguém que Deus está chamando, para eu não perder nenhuma circunstância que vier na minha frente, para eu poder mostrar e apontar para Jesus,
para eu endireitar o caminho, para que Jesus passe na vida de alguém, para que Jesus encontre essa pessoa aflita no meio do caminho, a mendigar por salvação, por algo de Deus. Esta noite eu tenho certeza que se você falar como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, Senhor, Senhor, envia-me a mim, Deus vai te dar autoridade, vai te dar poder para expulsar demônio, para curar enfermidade. Vai se cumprir Marcos 16 na sua vida.